Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, Com fidelidade. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Partirei para Sião. Brevemente partirei para Sião, para a pátria que o meu coração deseja, para a pátria que a minha alma sempre almeja. Com Jesus nós iremos para Sião, sairemos deste mundo de horror, a tristeza e a dor nós deixaremos. Subiremos ao encontro do Senhor, e com Ele para sempre reinaremos. Eis o dia glorioso presto vem, nesse dia meu Senhor há de voltar. Raiará lá do céu um resplendor, é Jesus que o seu povo vem buscar. Sairemos deste mundo de horror, a tristeza e a dor nós deixaremos. Subiremos ao encontro do Senhor, e com Ele para sempre reinaremos. Consolai, povo meu, diz o Senhor, é desfeita todas as tuas transgressões. Brevemente sobre as nuvens voltarei, e o meu povo livrarei das aflições. Sairemos deste mundo de horror, a tristeza e a dor nós deixaremos. Subiremos ao encontro do Senhor, e com Ele para sempre reinaremos. Ouvintes amados, Deus vos abençoe. Nós citamos as Escrituras na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16.
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Se quisermos uma concordância disto, é bom também anotarmos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Em São Mateus, capítulo 24, versículo 35, Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra do Senhor se cumpre, queira ou não queira o homem. O que vale dizer, se o homem quiser, a palavra de Deus se cumpre. E se ele quiser ou não quiser, ela se cumpre de qualquer maneira. É bom deixarmos isto bastante claro. Não há poder do mundo, que possa impedir o cumprimento da palavra de Deus. Agora, amados, vamos prestar atenção numa coisa muito importante para o nosso equilíbrio espiritual, para o nosso alimento espiritual. E também não deixa de ser uma advertência. A palavra de Deus se cumpre em relação ao ímpio e em relação ao justo. É muito fácil nós citarmos o exemplo de Noé. E com facilidade e até por hábito, os evangelistas, os pregadores em geral, citam o mundo que rejeitou a Noé e a obediência de Noé lhe salvando do julgamento daquele dia. A palavra do Senhor estava materializada. Ela foi transmitida a Noé durante 120 anos, pelo menos. Noé pregou aquela palavra e logo ela se materializou na arca. A arca era a salvação daqueles que entrassem. Sabemos que apenas 8 entraram, e assim mesmo, dentre estes 8, existiam 3 classes de crentes. Mas o nosso pensamento nesse instante é em relação ao cumprimento da palavra. A palavra se cumpriu para a salvação de Noé, sem respeitar o mundo evoluído de então. Quando estava se cumprindo para a salvação de um, estava se cumprindo para a perdição do outro. É lógico, quando ela estava se cumprindo para a salvação de Noé e sua família, ela estava se cumprindo para a perdição daqueles que o rejeitaram. Para aqueles que foram incrédulos. E bem mais tarde, Jesus foi lá e pregou para aqueles espíritos em prisões, mostrando que eles haviam rejeitado a Cristo, rejeitado a salvação, e por isso estavam eternamente perdidos. Vamos adiante. Queremos destacar bem isto na mente de cada ouvinte. A palavra de Deus se cumpre, tanto para a salvação como para a perdição. O profeta desta era diz que as mesmas águas que levantaram a Noé, sufocaram, afogaram
mataram aqueles que rejeitaram a Noé. Isto é profundo. A mesma nuvem que esclarecia para Israel, escurecia para Faraó e seu exército. Uma vez que a palavra de Deus se cumpre, nós vamos individualizar a coisa agora. Uma vez que ela se cumpre, mesmo passando o céu e a terra, então cabe-nos uma advertência nesse instante, deixando Noé para trás, deixando o dilúvio para trás, deixando aqueles que rejeitaram o segundo batismo da terra, que foi o sangue, não estiveram nele para a salvação, mas estiveram para a perdição, como o caso dos 2 ladrões, que representam os 2 lados da humanidade. Um aceitando a mesma mensagem, salvando aquele homem moribundo, perdido, enquanto o outro se perdia. Vocês podem ampliar a coisa aí em vossos corações, para chegarmos aqui, agora, na questão individual. Individual. A palavra de Deus está se cumprindo em minha vida. Em que sentido? Para minha perdição ou para minha salvação? Vamos pensar, através de um exame introspectivo, nós podemos obter um resultado infalível, ajudados pelo Espírito Santo da graça, que vivifica a palavra de Deus no coração do Filho de Deus. A palavra de Deus está se cumprindo em sua vida, mulher. Em que sentido? Você está entre aquelas que amam mais os deleites do que a Deus? Isso está escrito. Quando você vê estas mulheres nesse estado que estão aí, a palavra está se cumprindo nelas, para a perdição. Quando você vê uma mulher sendo criticada por causa do pudor, por causa da santidade, por causa da mensagem, a palavra de Deus está se cumprindo naquela vida para a salvação. Pense você individualmente, pastor, obreiro que me ouve nesse instante, viriam os falsos ungidos, falsos cristos, não falsos Jesuses, mas falsos cristos, o que quer dizer falsos ungidos. A palavra de Deus está se cumprindo em sua vida para quê? Se nós pregamos conforme as concupiscências dos homens, nós somos falsos ungidos. Se nós pregamos segundo os desejos carnais das pessoas que nos ouvem, somos falsos ungidos e a palavra de Deus está se cumprindo em nós naquele sentido, para a perdição daquele de nós mesmos e daqueles que nos ouvem. O profeta desta era diz que quando Jesus Cristo veio à terra, o Espírito da verdade veio à terra, o Espírito do erro também estava aí, lhe opondo. Lhe opondo não como um pagão, aí onde está o engano do povo. Não como um tirano, não como um gentil, não como um pagão, mas sim como um apóstolo, Judas. Ele veio como apóstolo, mas apóstolo da mentira. Éfeso encontrou os tais apóstolos mentirosos e foi louvada aquela igreja por isso, porque soube julgar aqueles apóstolos, aqueles homens que, dizendo-se apóstolos, foram achados mentirosos. Leiam
Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Então ali estava um apóstolo, mas com um espírito que opunha frontalmente o espírito da verdade. Era um espírito mentiroso, avarento, e que desejava mais o ouro e a prata, coisa que a igreja primitiva não depositaria sua confiança nisto de maneira alguma, conforme aprendemos na última mensagem, que Pedro não tinha letra e era indouto. Mas tem uma coisa, ele não tinha letra, era indouto, mas também não tinha ouro e nem prata. Quer dizer, o seu coração não foi um coração como o de Judas, que se prendeu no ouro e na prata. Mas vamos adiante. Quando o espírito de verdade estava ali, o espírito do erro estava ali também ao seu lado, comendo com ele no prato, para que as escrituras se cumprissem. Resultado, Jesus Cristo se levantaria a si mesmo, deixaria ser levantado, para que logo após o seu espírito fosse derramado sobre a igreja. Do outro lado, Judas levantava-se a si mesmo e explodia, estourava o seu ventre, para que aquele espírito também fosse derramado sobre aqueles infelizes em que as escrituras deveriam se cumprirem para a perdição. Isto é tremendo. Isto nos faz tremer diante de Deus. Mas é verdade. Oxalá que todos pudessem encarar isto à luz da palavra e assim se conscientizarem diante de Deus em que sentido as escrituras estão se cumprindo em sua vida. Você tem que conhecer o seu lugar nas escrituras, homem. Você tem que conhecer o seu lugar nas escrituras, mulher. E vai analisando a Bíblia, vê se você se encontra no lugar de uma Jezabel, no lugar de uma Herodias, de uma filha de Herodias. Vê se você se encontra no lugar de uma filha de Belial, ou se encontra no lugar de uma Maria, no lugar de uma Raabe, no lugar de uma Sara, no lugar de uma Ana. Veja o seu lugar nas escrituras, igreja. O profeta desta era diz na mensagem O Rapto, página 15. Acontecem 3 coisas distintas: o alarido, a voz e a trombeta. E estas coisas têm que suceder antes da aparição de Jesus. Agora, nós sabemos de uma coisa, que se essas 3 coisas têm que acontecer antes da aparição de Jesus, então o que deve acontecer também? Rejeição, aceitação e rejeição destas coisas. Rejeição do alarido, que é a mensagem. Rejeição na voz que está no corpo de Cristo, que é a mesma voz que penetrou no túmulo de Lázaro. É a voz de Cristo para ressuscitar os mortos. Mas isso dependeu da aceitação, da fé de Marta. Marta tinha uma fé para a ressurreição, mas era em tempo remoto. É para o último dia. E a trombeta que é chamada, isso inclui, forma o mistério tríplice de Deus, escondido desde antes da fundação do mundo na vida do crente. Por isso o cuidado que os eleitos devem ter agora, para não serem enganados, é isto: rejeição do alarido, da voz e da trombeta. Se essas 3 coisas têm que acontecer antes da aparição de Jesus, então nós temos que optar, aceitar ou rejeitar.
O noivo mandou os presentes para a noiva e a ataviou através de Eliezer, o mensageiro. Mas logo em seguida ela teve que optar, ir ou ficar, e esse é o sétimo. Irmão Branham disse: vigiai bem o sétimo, este é a vinda do Senhor. Por isso a maioria dos pregadores da própria mensagem não tem coragem de pregar o sétimo, porque isso é decisão, é ir ou ficar, é tomar atitude, é pagar suas dívidas, é acertar as suas vidas, limpar as suas mãos, conforme o profeta diz na mensagem Não Sabeis, e ficar prontos, amando mais as almas, amando mais o ministério, amando mais a Deus do que as suas próprias vidas, do que os seus próprios direitos, porque em Apocalipse está escrito que eles não amaram as suas próprias vidas, eles amaram mais a Deus, por isso venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da sua palavra. É Jesus quem executa as três coisas em sua descida. O alarido é a mensagem que você está ouvindo. Se você rejeita a mensagem na sua plenitude ou aceita apenas em parte, o que acontecerá? Você jamais estará na voz e na trombeta. Haverá rejeição. E quem rejeita, o que acontece? As escrituras se cumprem na sua vida para a perdição. Quantos estavam na primeira etapa da mensagem de Jesus Cristo? Quantos foram até a segunda? Quantos foram até a terceira? Mas quantos estavam lá no Pentecostes? Judas foi até a terceira. Mas quando estava sendo derramado o poder do alto, a fé perfeita, a promessa estava sendo derramada, se cumprindo na igreja, e ela estava sendo revestida do poder do nome. A pessoa de Jesus Cristo estava tomando lugar neles, que é o Espírito Santo. Judas estava se espatifando. Ele queria subir, então subiu, mas para se espatifar, para estourar o seu ventre. Oh, meus amados irmãos, creiam que Deus só pode ser perfeito na vida da noiva com três. Três é o número completo de Deus. É Deus reinando, é Deus iluminando, é Deus corrigindo, intercedendo, é Deus operando no seu corpo, mulher, é Deus operando no seu corpo, homem, é Deus na palavra, é Deus no corpo. E irmão Branham diz: a noiva chega a ser a palavra. E na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, ele diz: a noiva tem que ser a palavra. Quando aquele padre perguntou para o irmão Branham, diz: Mr. Branham, Deus está na sua igreja? Irmão Branham respondeu: Deus está na sua palavra. E uma vez que a noiva é a palavra, então Deus está na palavra, Deus está na noiva, Deus está em você. Isso quer dizer Cristo em você. Ó Pai eterno, encerra esta mensagem, sela, Senhor, com o poder do Teu Espírito, com o poder do Teu amor, da Tua justiça, dando saúde, dando vida, dando vigor para cada filho do Senhor que aceita a palavra, que está por revelação divina, incluso naqueles cuja palavra está se cumprindo para a vida eterna e não para a perdição. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus,
a fé que vence o mundo.